Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de hoje. E se você não é inscrito no nosso canal, desde já, lhe peço que se inscreva e aperte o sininho aí para que você possa ter acesso e chegar até você os próximos conteúdos. Eu tinha falado anteriormente em alguns vídeos que gravei explicando de que eu tinha abrido o canal aí, não assim da noite para o dia. Eu, na verdade, foi uma ideia de mim, da minha esposa, a gente abriu um canal e daí eu costumo gravar alguns vídeos, sempre mantendo aí o cuidado daquilo que eu decidi e quando eu decidi ter aí a minha razão para que eu pudesse e também a conclusão para que eu pudesse chegar aí com a finalidade de abrir e decidir o canal. Bom, eu também tinha falado de que pesou aí na minha consciência e no meu coração também a respeito de que ficar gravando só vídeos e, e de alguns lugares que eu visito, como por exemplo praias, cachoeira, rios, o dia a dia. Entretanto, quando que isso eu estava fazendo, senti-me cobrado aí na consciência e dentro do meu coração de que eu não devia deixar de passar aquilo que é de grande valor e fundamento que Deus tem me emprestado ao longo dos anos, que tenho aprendido, não procurar deixar isso somente guardado comigo, que ficaria aí como uma caixa de bombom esquecida dentro do armário. Bom, e já que tem se sucedido assim, eu pretendo tudo aquilo que tenho aprendido pelas escrituras sagradas mencionar e é desejo do meu coração deixar aí guardado para mim e para você também, que é inscrito, que não é inscrito e que está vendo aí nos assistindo pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, um grande abraço no teu coração. Bom, hoje eu vou estar falando de um assunto relacionado a uma enfermidade que atua e é comum em todo o mundo. Por ser uma enfermidade não de poucos dias, melhor assim dizendo, eu vou estar falando sobre a ansiedade, falando isso de acordo com a palavra de Deus. No entanto, não é uma enfermidade de poucos dias. Lembramos aí bem quando se trata de ansiedade, é um problema que até o nosso próprio Senhor já nos esclareceu e já nos deu uma dica a respeito, que ele sabia que muita gente
e muitos dos seus filhos e filhas, ao se relacionarem com muitas coisas dessa vida, estariam aí à disposição desta má enfermidade. Eu digo isso porque não posso dizer que a gente pega, ela que pega a gente, as enfermidades que nos pegam. Nenhum de nós gostamos do que é mal. Nenhum de nós gostamos de ficar doente. Bom, a pergunta: a cura para a ansiedade? Nós sabemos que a ansiedade é uma enfermidade aí que a maior parte e uma grande parte da população mundial tem problemas com ansiedade. Ou seja, a pessoa, ela, com o decorrer da vida, muitos problemas, e é tão comum de que quando se acaba tendo isso, você, né, começa aí a ter muitos desejos e você fazer muitos planos para a sua vida. Pessoas que estão sempre preocupadas, pessoas que estão sempre pensando num futuro melhor, estão sempre buscando aí um melhor estado de situação para cada vez uma melhoria a mais. Então todos os nossos desejos, nossos planos e intuitos e aquilo que almejamos, aquilo que queremos planejar para o futuro, isso depende de uma condição financeira. Eu digo isso, mas talvez você me pergunte, você me faça uma pergunta também, que tem muitas pessoas que têm as condições aos seus pés, ou seja, tem muitas pessoas que têm muito dinheiro, mas tudo que quer fazer tem aí e pode realizar, mas e tem ansiedade. E daí? Bom, eu digo-lhe de que nem tudo o que nós temos, nós paramos ali e falamos: ah, já tive, está tudo bem, não quero mais. Pelo contrário, a cada vez que temos, conquistamos alguma coisa, sempre estamos querendo mais. E com isso, por mais que uma pessoa tenha dinheiro, ela sempre vai estar querendo mais. Bom, já que estamos falando nisso, e já comecei a falar, é normal isso no mundo, que nós buscamos aí um bem-estar, um futuro melhor para o nosso dia a dia. E como isso depende, né, como eu já disse, de um sistema aí financeiro na nossa vida. Nem todos nós estamos nesta condição e preparados para isso. Daí, portanto, algumas coisas ficam por realizar, algumas coisas conquistamos, outras ficam por conquistar. E quantas a estas que ficam por conquistar, né, ficam, mas porém os nossos pensamentos, nossos desejos
eles não param. Eles não ficam ali estacionados. Eles ficam sempre andando e pensando e querendo chegar lá. Bom, daí é comum que ao nos depararmos com tudo isso na vida, é comum que venhamos a passar por diversos problemas relacionados à ansiedade. Entretanto, muitas pessoas, para evitar esse tipo de coisa, procuram alguns prazeres, e prazeres momentâneos, entretanto vícios, como por exemplo beber, e daí tantos outros prazeres que possam ali lhe fazer esquecer dos dias e preocupações, dias difíceis e problemas e dívidas, e sempre pessoas que estão sempre preocupadas. E é bem comum encontrarmos pessoas aí procurando se livrar dos problemas, ou seja, nem que tende a esquecer por alguns momentos. Bom, mas essa seria a finalidade, sim ou não? Não, não seria a decisão correta. Bom, para todos nós, cristãos, não cristãos, para todos nós, moradores da terra, para todos nós, filhos e criaturas formadas por Deus, nosso único Criador, o melhor seria de que todos os nossos problemas nós entregar nas mãos de Deus. Mas, no entanto, algumas pessoas se encontram longe dos caminhos de Deus e por isso acabam encontrando dificuldade de relacionamento com Deus. Bom, cura para ansiedade. Vamos ver e ler de acordo com a palavra de Deus. Mas aonde iremos analisar? Se você tem aí ao seu dispor a palavra de Deus, se você quiser acompanhar, você pode abrir em Filipenses capítulo 4, versículo 6. E te convido a analisarmos e fazermos a leitura juntos. Aonde está escrito: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. Mas o que quer dizer isso? Bom, talvez para mim é bastante esclarecido, não sei para você. Mas se você não entendeu, também, antes de eu falar, já te peço que nas suas simples e humildes orações, peça a Deus que te conceda sabedoria, entendimento, para que possa compreender as palavras do nosso Criador. Bom, quando esta palavra é dita, dita por Jesus Cristo,
nosso Salvador, que nós não devemos andar inquietos. Inquietos, ou seja, é o que eu disse aqui anteriormente, agora atrás. Que é comum que nós estejamos sempre, ou seja, eu vou falar de acordo com o que está aqui, inquietos, vou usar essa palavra, inquietos. É comum que estejamos sempre inquietos, procurando melhorar alguma coisa, resumindo assim, melhorar alguma coisa para a nossa vida. Sempre estamos calculando alguma coisa. Sempre estamos fazendo um planejamento. Imagina você está assistindo. Talvez é o futuro do seu filho, da sua filha. Talvez é as suas dívidas que lhe deixam preocupada. Talvez é a desobediência de alguém. Ou talvez é um futuro que você está almejando para você, para alguém. Bom, se eu for falar, é muitas coisas. Precisa de muito tempo para falar e não vai conseguir falar tudo. Então, são muitos planos e esses planos é independente de pessoa para pessoas. Os meus planos são uns, os seus aí são totalmente diferentes. Mas de qualquer forma, possivelmente, quando conquistamos, mesmo ainda quando cedo, nós não paramos. É comum que nós sempre estejamos aí fazendo planejamentos futuros. E com o decorrer de tudo isso, é comum que encontramos dificuldade nesses objetivos. Então, o que retrata a palavra de Deus e o que aconselha a palavra de Deus a nós que ficamos sempre preocupados, inquietos, sempre alguma coisa está nos deixando preocupado com a vida, estamos às vezes triste, abatido. O que diz a palavra de Deus? O que nos aconselha? Essa é o que está escrito, que eu li agora há pouco, em Filipenses 4:6. Não estejais inquietos. Um conselho, né? Ou simplesmente uma exortação, ou uma benção, um conselho de pai para filho. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas de graça, com ações de graça. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos orar a Deus nas nossas dificuldades, nos nossos problemas. Nós vamos procurar entender que se aquilo que nós conquistarmos de acordo com a vontade de Deus, que seja bom, e aquilo que nós não conquistar, não alcançar, também que louvado seja Deus. Em tudo, os nossos pedidos sejam todos conhecidos de Deus na oração e súplicas em ações de graças. Bom, vamos ler 1 Pedro 5:7. Agora você pode abrir em 1 Pedro 5:7. Está escrito o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ou seja, anteriormente, sobre tudo isso que eu falei agora, anteriormente, agora atrás, é bem comum
que com tudo isso venhamos nos deparar aí com situações e descobrimos a ansiedade. Portanto, a ansiedade, digo-lhe, de que é uma enfermidade que para você combater, você definitivamente, você precisa de muita oração. O que é que você vai fazer? Você vai orar e fazer suas súplicas em ações de graça a Deus. Você vai se relacionar no íntimo com Deus. Você vai desabafar com Deus. Você vai contar o que está acontecendo com você. Você vai se abrir com Deus como de pessoa para pessoa. Tudo que estiver te acontecendo, tudo que você fez, se você fez planos que não deu certo, que você estava almejando, o que você estiver passando, então você vai orar e sempre de contínuo. Não pode parar. Sempre que você precisar, você vai orar e lançar toda a sua ansiedade, toda a ansiedade que te pegou, você vai lançar ela sobre Cristo, porque Ele cuida de todos nós. Bom, então até aqui temos visto que a cura para a ansiedade, resumindo, é oração. Vamos ler um pouco mais. Vamos ler em Mateus, capítulo 6, versículo 25. Aonde está escrito: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Bom, é o que eu falei, o que eu estava falando agora anteriormente. Nós estamos sempre preocupados, sempre estamos querendo alguma coisa para a nossa vida, sempre aí fazendo planos. E em Mateus 6:25 está escrito, aonde que Cristo pede também e nos aconselha: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. E ainda o nosso Senhor dá um exemplo. Não é a vida mais do que o mantimento? E o corpo mais do que a vestimenta? Olha que mais interessante o que Cristo diz adiante no versículo 26. Ele pede para nós olhar os passarinhos, as aves do céu, e ele diz: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai celestial as alimenta. E ele faz uma pergunta: não tendes vós muito mais valor do que elas? E eu e você aí pode responder: sim, claro, nós somos mais valiosos do que um passarinho, do que
as plantas, porque o nosso próprio Salvador nos retrata essa visão de grande importância. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Ou seja, nosso Senhor repassou, ele sabia de que uma grande parte da humanidade iria sofrer crises de ansiedade. Portanto, ele já deixou algo de grande e de fundamento, de valor para nós, de que ao depararmos com todas essas coisas e problemas, que no final de tudo isso não resulta aí muito em nada. Ou seja, um côvado imagina daqui, um côvado para cá. Aqui, 2 palmos no meu braço. 2 palmos, que dá desse tamanho. Ó. Da cabeça para cima. Esse tamanho, 2 palmos da cabeça para cima. Você não conseguirá mudar nada. Com todo o problema, todo o que busca, toda a preocupação, não resulta em nada. Então, o que é melhor para nós? Orar em ações de graça e lançar sobre Cristo, sobre Ele, que Ele tem cuidado de nós, tudo o que passamos. Continuando lendo, no versículo 28. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais, homens de pequena fé. Bom, se Deus, Ele faz tudo isso, os passarinhos não plantam, os passarinhos não cuidam do seu futuro, e eles vivem, as aves não plantam, elas não fazem aí um plantio, uma horta para elas comerem, e tudo isso elas passam, elas vão vivendo. Assim a erva do campo também, quando tão bonita, né, chega o tempo às vezes aí e quem cuida precisa podar, precisa cortar, depois lançar o fogo. Ou seja, por um pouco tempo ali de beleza, de um campo bonito. E do que adiantou tudo isso, né? Então, se Deus cuida de tudo isso, não cuidará muito mais de nós, que somos criaturas de espírito e alma vivente, criatura formadas às mãos de Deus. Deus não cuidará muito mais? Ou seja, então, todos os problemas e dificuldades não têm valor algum. O importante de tudo isso é nós sempre estarmos aí atentos e saber a finalidade de tudo isso e no que resulta, né? No que traz o resultado.
né? Continuando lendo aqui só mais um pouquinho, né? Pois se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais, homens de pequena fé. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, o que devemos primeiro fazer? Devemos procurar saber a respeito da nossa salvação, do caminho de Deus. Primeiro passo, saber o caminho de Deus e a vontade de Deus para com nós, moradores da terra. Essa é a primeira obrigação de um morador da terra, filho de Deus. Todos nós, filhos de Deus, nossa primeira obrigação, saber a respeito da justiça e do reino de Deus. E depois, tudo que nós desejamos, tudo que nós almejamos, tudo que nós planejamos, fica aí segundo a vontade de Deus. Portanto, tudo que nós, após nós encontrar o bom caminho e nós ter buscado o reino de Deus, o que nos falta, o Senhor dará a nós conforme a nossa necessidade e precisão. E por finalidade, o Senhor nos exorta novamente e nos aconselha ao mesmo tempo: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Bom, é tudo conforme o que eu falei no início. Nós sempre estaremos aí preocupados, fazendo planos, e para que isso não venha acontecer comigo, com você, ou com alguém que conhecemos, vamos orar por nós e por eles também, para que não venhamos a se envolver com muitos planos, e fazendo diversos planejamentos para o futuro,